Olá, sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Oi, Pati. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais um episódio. E antes de mais nada, aquele alô para os nossos apoiadores, né? Ao Exatamente. MCM Advogados, à Lome Consultoria. Obrigado pelo apoio e por mais esse episódio da gente estar aqui juntos. É isso Exato. aí. E hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Flávio Crotti Caetano. Dr. Flávio é advogado e mediador de conflitos, professor de Direitos Humanos e de Mediação e Arbitragem na PUC, mestre e doutor pela PUC-SP, foi secretário nacional de Reforma do Judiciário durante o período de 2012 a 2015 e coordenou a comissão de especialistas que elaborou o anteprojeto de lei que deu origem à Lei da Mediação. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme estar aqui com você, Patrícia, com o Braga, aqui no nosso Legal Pod. Que Que legal. legal. E aqui eu vou te falar, hein? É que aqui ainda não tá todo o currículo, porque Não. se fosse ler, a gente ia ficar aqui Ia meia ficar 3 horas, exato. O currículo dele é extenso. Flávio, que legal. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer imenso. E temos muitas histórias e muita coisa para contar, né? Para a gente trazer aqui fatos históricos, fatos aí históricos de uma história recente. Mas a gente tem bastante coisa para a gente conversar. E antes de mais nada, antes da gente começar aqui tem uma pergunta que a gente sempre, né, gosta de fazer: o porquê da escolha pelo direito, né? O porquê era uma paixão, era algo familiar, nasceu lá dos livros, dos filmes. Conta pra gente um pouquinho da onde começou essa paixão pelo direito. Isso é muito interessante, né? Porque eu sou de uma origem que não tem ninguém na família que fez direito. Então eu sou o primeiro. E eu lembro que quando você chega naquela fase da vida, né? Para os 16, 17 anos, você começa a pensar o que você vai fazer. E eu tinha uma dúvida, né? Porque minha mãe era professora, mas professora de escola pública e da criançada, para alfabetizar a criançada. E o negócio dela era dar aula na periferia, era o que ela gostava de fazer. E meu pai tinha feito administração de empresas, então trabalhava em empresa, depois foi dono de posto de gasolina, então eram duas realidades muito diferentes. E ninguém na família, nem tio, nem tia, nem avó, nada. Ninguém do direito. E aí eu acho que, no meu caso, talvez gostasse um pouco desses filmes de júri, mas também me incomodava as sensações de injustiça, sabe? Isso é uma coisa que sempre me marcava. Mas aí eu fiquei na dúvida, sinceramente fiquei na dúvida. Tanto que eu prestei para direito e prestei para publicidade. Nossa. E a publicidade era interessante porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu sou pré-histórico, Patrícia. A Patrícia já falou que ela é mais novinha, mas eu sou pré-histórico. E quando eu tinha 12 anos, eu participei de um concurso, que era um concurso de quem escrevesse a melhor frase poderia ganhar um videogame. Quando estava chegando o videogame no Brasil, era um Atari. Então você comprava, na época era uma fita cassete chamada Game Hits, e dependendo né, você participava de um concurso, eu escrevi uma frase. Pensou em hits, escolheu Game Hits. E a minha frase foi: ganhei. Então, com 12 anos, eu ganhei um concurso da WEA. Falei, pô, se eu ganhei um concurso, eu posso ser um cara legal na publicidade. Aí eu cheguei, vou para publicidade. Mas aí eu entrei no direito, não entrei na publicidade. Então, eu prestei USP, PUC e SPM na época. Entrei na PUC. Entrei na PUC em direito e quando entrei, foi um choque para mim, porque eu vinha de uma escola, de um colégio muito tradicional, que é o Colégio Santo Américo. Era um colégio, na época, semi-interno e só de masculino. Na hora que eu entro na PUC, eu entrei na PUC em 89, que era o ano seguinte à Constituição, e era o ano que a gente tem a eleição a primeira eleição para presidente. Então a PUC era aquele alvoroço. Então quando eu entrei ali, eu falei, meu Deus do céu, será que estou no lugar certo? Mas bastou um dia. Bastou um dia, eu me encontrei ali, falei, essa é a minha casa, é o direito. Comecei a gostar das aulas, de tudo. Falei, daqui eu não saio mais. Tanto que não saio até hoje. E aí eu acho que eu me encontrei. Encontrei e realmente acho que aí se tornou uma paixão. E você sempre teve uma vida política desde novo, né? Ativa, assim, já começando pela faculdade, né, Flávio? Eu acho que isso veio um pouco dentro da gente, né? Desde a época de colégio, tinha aquele negócio de representante de sala, de fazer grêmio, eu me metia naquelas coisas. Aí quando eu entrei na PUC, logo na primeira semana, o pessoal do centro acadêmico passou nas salas de aula.
Aliás, foram 2 grupos que passaram, foi muito interessante assim, para a minha formação. Primeiro, o pessoal do centro acadêmico chamando, vocês são calouros, vocês podem participar de movimento estudantil, o centro acadêmico é quem representa vocês, tem muita coisa para ser discutida, melhoria da faculdade, Uhum. mensalidade, aquelas coisas. E passou, foi muito interessante, que eles passaram um dia, no dia seguinte, passou um grupo de alunos e ex-alunos que faziam assistência judiciária aos sábados à tarde para as pessoas mais vulneráveis. E aí eu achei estranho, porque hoje não é mais comum raspar a cabeça dos estudantes. Mas eu era calor, estava careca. Um mês de faculdade, passaram, falei, mas calma lá, a gente é do primeiro ano. Não tem problema, vocês podem ir. E aí de cara eu fui fazer parte dessas 2 coisas. Então com um mês eu fui fazer parte do centro acadêmico e fui fazer parte dessa assistência judiciária de atender as pessoas nos finais de semana. E aí acho que isso foi muito rico para a minha formação. Porque eu passei muito cedo a ver o direito na prática, Que né, mão na legal. massa, É, Sim. é. como é que era aquilo lá, o que a gente podia fazer, o que podia ajudar as pessoas. E, ao mesmo tempo, um pouco né, da política estudantil, de entender como que era a faculdade, como era a universidade, quais eram as nossas reivindicações, nossas pautas dentro da PUC, o que a gente chamava de movimento estudantil externo, fora da PUC. Depois isso Uhum. ganhou um corpo maior, porque foi a época do impeachment do Collor, a gente participou ativamente, os caras pintadas, aquelas coisas. Então as coisas você vai trilhando caminhos, né? Então eu sempre me vi ligado à política e direito, porque eu acho que logo que eu entrei na PUC eu tive essas 2, foi muito interessante, na mesma semana essas 2 chamadas aí. E aí eu participei das 2. Desde o Que início você legal. se aprofundou nas duas. E a PUC sempre teve esse caráter muito forte, né, da questão política, né? Uma participação muito ativa dentro da sociedade, né? Então, mesmo eu lá sendo no interior lá da Piraju, interior do estado de São Paulo, mas mesmo assim, a gente sabia né, dos relatos e o quão era forte esse grêmio estudantil e a representatividade dele dentro da sociedade, né? Então, A PUC, ela foi criada, hoje nós tivemos um evento, e o arcebispo, hoje foi um evento para a PUC está concedeu o título de professor, doutor honoris causa para Luiz Erundino, com seus 90 anos. E o arcebispo estava lá, né, representando a universidade, e disse, falou, a nossa universidade foi criada no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra. E a ideia é que nós tivéssemos um centro universitário para expandir essas ideias de promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais e também para buscar a paz mundial. Uhum. Um pouco o que a ONU também prega. Então nós fomos fundados com essa ideia. E eu acho que a PUC acabou sendo um lugar, né, em que ela foi um espaço de resistência durante o regime de exceção. sim. E muitos professores buscaram abrigo na PUC. E a PUC foi alvo, né? Nós tivemos aquela famosa invasão do coronel Erasmo Dias aos alunos, isso em 77. Nós tivemos incêndio do Tuca, o famoso teatro lá da PUC Teatro. também. Então a PUC acabou sendo um centro de resistência e também de fomento de ideias. E acho que até hoje ela tem um pouco isso. Acho que Sim. ela já foi mais, mas ela ainda Ah, tem. sim, sim. Mas é isso. Tudo que é campanha presidencial tem debate lá, os candidatos passam por lá. Então você sente isso pulsante. Isso é bem legal. E aí a sua trajetória, quando, né, ainda lá no Grêmio Estudantil e depois se formando e com a carteira da ordem, tem aqui uma dualidade, né? Você começou na vida privada, mas também já com olho na vida pública. Como que foi esse momento? Olha, o Braga, isso é interessante, né? Porque quando a gente não tem ninguém na família, né, você vai trilhando seu caminho na faculdade. Isso é bom, para onde eu vou depois? Exato. E como eu fui trilhando esse caminho muito perto dessa vida estudantil, você se aproxima de professores, de professoras, você passa a entender como funciona aquilo. E a PUC, eu falo da PUC, mas acho que as outras também têm um pouco isso. Por serem turmas não muito grandes, nossas turmas são de 40, 50 alunos, você tem uma proximidade maior com os professores, né? Se você tem um professor que te acompanha durante 4, 5 anos, a tendência é que ele te conheça. Sim. E muitos alunos e alunas são monitores enquanto estudantes, depois viram assistentes e depois vão dar aula. E esse foi um caminho que eu fiz. Então eu fui Claro, por matéria você vai se aproximando de professores e aí você acaba tendo uma vida acadêmica que continua, e eu tive isso. Essas portas são abertas lá na faculdade. Uhum. E você vai conhecendo gente que você vai trilhar caminhos de trabalhar. Então eu acho que como eu aprendi muito cedo a advogar, eu aprendi a advogar
eu aprendi mesmo quando eu fui atender as pessoas no primeiro mês, segundo mês de faculdade. Então, no terceiro ano, eu já era advogado. E aí eu me juntei com amigos que eram dessa assistência judiciária, que eram já formados pela PUC, eram advogados. E aí eles falaram, a gente está montando um escritório. Você não quer ser nosso, claro, sócio sendo estagiário, mas é sócio. Falei, vou. Então eu comecei a trabalhar, né, me formando, continuando na PUC como monitor e assistente de 2 professores. E com esses amigos que eu já conheci que eram advogados, eu montei um escritório. Claro que aí tem outra história, que aí se dá certo, né? Mas eu já montei, então eu me formei já com o escritório montado. Que legal. E eu já advogava do terceiro ano. E aí teve uma coisa muito interessante, que aí junta as coisas. Eu tinha essa experiência de estar atendendo as pessoas no final de semana e tinha a experiência política. Aí, um belo momento, no movimento estudantil, se discutia valor de mensalidade e nós resolvemos fazer uma assembleia com os estudantes, não só do direito, mas de todas as faculdades, para entrar na justiça contra a PUC. Porque a PUC tinha feito uma forma de calcular a mensalidade errada e o correto era pagar 60% do que eles cobravam. Vamos entrar? Vamos. Aí achamos advogados que topassem assinar e a gente preparou a ação. E era uma época, né? A gente estava falando antes aqui de IA, muito longe da IA, né? Aquelas máquinas da datilografia que não era nem ela. Então a gente tinha que pegar todos os alunos, quem queria entrar com a ação, qualificar cada um e entrar com o processo. Nós tivemos na época 230 alunos que toparam fazer isso. E entramos com a ação contra a PUC. E nisso você já era Eu era terceironista. Estava terceiro na faculdade. Como monitor, mas Isso, já como participando. monitor. Monitor, mas aí isso não conta. O Sim. que interessava era a atuação política e eu era estagiário dessa associação jurídica chamada AJUS. E aí a advogada que a gente ajudava nas questões de favela, de cortiço, ela falou, olha, eu topo. Assino. Eu topo. Vou revisar e vamos fazer. E aí os alunos toparam. E a gente foi para a justiça e conseguimos depositar em juízo o valor de 60% do que era a mensalidade. Conseguimos uma liminar. A PUC brigou no Tribunal de Justiça, mas perdeu. E nós ficamos pagando durante 2, 3 anos, isso na justiça, renovando matrícula. E aí um belo dia, aí eu conto essa história, um belo dia, na hora de refazer a matrícula, a PUC disse, não, quem não pagar não tem direito à matrícula. Eu falei, mas a gente tem ordem judicial. Paciência. Aí nós fomos bater na porta lá do juiz e despachar com o juiz. E você sabe que às vezes se dá sorte, né? Eu estava no terceiro ano, então, primeiro que eu podia não receber, mas ele me recebeu. Eu falei, olha, excelência, a gente está com esse problema, tem essa liminar que o senhor já deu há um tempo, já tem aqui quase 1 ano e agora é a fase de rematrícula e a universidade está dizendo que não. Aí ele olhou assim e falou, mas como isso é possível? Eu acho que ele não gostava, ou era muito católico ou era pouco católico. Falou, não é uma universidade católica? Eu falei, claro, é a PUC. E não quer deixar vocês matricularem? Não é possível. Aí ele deu uma ordem para fazer matrícula sob pena de prisão da reitora da época. Mais do que a gente imaginava, né? Prisão por desobediência. De ordem judicial, sim. Aí, aquilo na mão, a gente foi para frente da PUC com o oficial de justiça e não tinha celular, tinha um orelhão na frente da PUC. Eu cheguei com o oficial de justiça e falei, vamos ligar antes. Aí eu liguei do orelhão pro professor nosso, que era quem defendia a PUC, era o professor Nelson Luiz Pinto, do escritório Arruda Alvim, e era nosso vice-diretor da faculdade também. Eu falei, professor, nós estamos com essa situação aqui. É muito ruim, é muito chato, porque eu estou com o oficial de justiça, que se não for cumprida a decisão, nós vamos ter um problema. Aí, tudo bem. Resolvi. Então, são essas coisas que né, não era algo que eu imaginava ter aprendido, e acabou sendo muito interessante. Tem gente que hoje, 30 anos depois, que eu encontro e falo, olha, você sabe que eu só me formei por causa daquela ação. Senão eu não teria dinheiro para pagar a PUC. Caramba. Então é isso. Junta, você vê que é interessante, né? Junta a política, que era essa organização, com o jurídico, que é o que eu estava aprendendo. Mas eu era muito precoce, né? Claro, não sou só eu que fiz isso, tem mais gente que fez, mas... Mas estava ali ativamente participando de toda essa discussão, de todo... Que legal. E daí, quando você se formou, você continuou nesse escritório? Ou não? Aí, aquelas coisas, né? A gente se entusiasma muito quando está no terceiro ano. Depois que você se forma, a vida de advogado é diferente da de estagiário. Né? Então, eu percebi que o escritório era um grande grupo de amigos, mas que não ia sair muito disso. acho que é a hora de eu procurar outra coisa. E aí eu comecei a
perguntar para os colegas, né, onde que estavam. E aí também dei sorte, porque tinha uma amiga minha no escritório, muito bom aqui de São Paulo. Ela falou: olha, eu estou trabalhando já lá há algum tempo e a gente está precisando de alguém. Vamos abrir um processo seletivo, você poderia, de repente, se candidatar. E eu me candidatei. O nome do escritório é Rodrigues Barbosa McDowell de Figueiredo. E para mim foi muito interessante, porque nessa fase aí eu já era monitor assistente de 2 professores na PUC. Um, o Zé Eduardo Martins Cardoso, que depois foi ministro da Justiça, foi vereador, foi deputado, ministro da Justiça, AGU. E o Zé Eduardo, ele tinha 3 matérias: Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Direito Administrativo. Então eu era assistente dele nas 3 matérias. E no ano que eu me formei, no ano seguinte, a gente começou a ter na PUC a matéria de Direitos Humanos, que é uma matéria que não existia. A PUC foi a primeira faculdade no Brasil a ter Direitos Humanos como matéria obrigatória na grade. Uhum. E quem levou essa matéria para lá foi o professor Oscar Vilhena, que hoje é diretor da GV. Ele era nosso professor. E aí, quando ele começou a dar aula, eu conversei com ele e falei: olha, Oscar, eu queria muito ser seu monitor, porque tema de direitos humanos é o tema que me apaixona. Ele falou: claro, pode vir. Eu era monitor de 3 matérias com o Cardoso e de direitos humanos com o Oscar. E aí eu me formo e falo: Oscar, eu queria muito trabalhar com direitos humanos, para onde eu vou? Ele falou: Flávio, é difícil. Porque isso era 1994. Nós não tínhamos o número de ONGs que a gente tem hoje. Uhum. Nós não tínhamos defensoria pública em São Paulo. Nós tínhamos a Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, não tinha, era muito... Aí ele falou para mim, falou: olha, tem 2 ou 3 escritórios que defenderam presos políticos que pode ser um caminho para você. E calhou, quando ele me falou isso, essa minha amiga trabalhava nesse Rodrigues Barbosa, McDowell Figueiredo, que tinha sido o escritório do caso Herzog na ditadura. Falei: puxa, calhou. Então eu fui fazer a entrevista, fiz lá 2, 3 entrevistas, uma provinha, e eles gostaram de mim. E aí me contrataram. E aí eu fui trabalhar nesse escritório, e era um escritório que tinha uma história muito importante no combate à ditadura, mas naquele momento, em 94, ele era um escritório consolidado na área empresarial, na área de direitos autorais e Uhum. na área de direito de imprensa. Era e é até hoje, hoje está com 50 anos o escritório, é o escritório que defende a Folha de São Paulo. Então, Que Folha de São Paulo, legal. UOL e por aí vai. Uhum. Então eu tive um aprendizado, que não era o que eu esperava que ia trabalhar com direitos humanos, mas tive um aprendizado, principalmente de lei de imprensa, de liberdade de imprensa, que foi muito interessante. E quando entrei no escritório, a primeira coisa que eles fizeram foi: a gente não sabe muito bem onde você vai trabalhar, então nessa semana você fica na biblioteca e tem uma caixa ali de um processo, e a gente quer que você leia o processo. E era o processo do Vladimir Herzog, que eles defenderam a viúva do Herzog. E esse caso, eu acho que é um caso... Aí as coisas se ligam mais uma vez, porque esse caso liga a política com direito. Esse caso foi a primeira ação judicial no Brasil, na época da ditadura militar, em que um escritório entrou com uma ação declaratória para que o Estado brasileiro fosse reconhecido como responsável pela tortura e morte de alguém nas dependências do Estado. Vladimir Herzog foi morto em 75, era um jornalista da TV Cultura. Foi um símbolo, porque a ditadura disse que ele se suicidou e colocaram uma foto. Foi talvez, não vou dizer que é a primeira fake news, mas foi uma grande fake news. E só pela foto já se percebia. Tinha laudo de médico legista dizendo que ele tinha se suicidado. E só a foto já se mostrava que, pela Não posição é. que ele estava, jamais seria um suicídio. E a esposa procurou, o escritório entrou com a ação. Entrar com a ação é uma coisa, né? Eles conseguiram uma sentença em época de ditadura. Então foi a primeira sentença em 1978 que reconheceu o Estado brasileiro como responsável. Então aquele caso, você imagina, para quem estava saindo da faculdade, Caiu um prato cheio com na sua direitos mão. humanos, era tudo que eu queria, né? Então foi assim um presente mesmo, começar Uhum. assim. E aí foi uma experiência muito legal. Foi um escritório que eu aprendi muito, fiquei lá 2 anos. Teve uma baita experiência. Foi. E a sua convivência e a sua experiência profissional com o ministro, então, não sei se na verdade... Na época o Cardoso era vereador, nem vereador ele era. Ele tinha acabado de ser secretário de governo da Luiza Erundina, que ela tinha sido prefeita, ele era o secretário dela. E naquele momento que eu estava próximo dele, ele tinha deixado a prefeitura e estava sendo candidato a vereador e tinha perdido a eleição. Ele era suplente. O que é a vida, né? Uhum. E foi nesse período que você teve também o contato com a Luiza Erundina? Também, Sim. que você teve a oportunidade de Sim. começar a trabalhar com ela. Aí também é interessante, porque quando eu era estagiário,
essa entidade que era assistência judiciária e que a gente era voluntário, essa entidade tinha um trabalho voluntário e ela passou a ter um trabalho com estagiários remunerados também. Por quê? Porque ela firmou um convênio com a Prefeitura de São Paulo, Luiz Erundina, prefeita, Secretaria de Habitação, para regularizar a situação de moradia de pessoas que moravam em favelas e de assentamentos que eram irregulares. Então, não éramos só nós na PUC. A USP fazia a mesma coisa, não lembro se o Mackenzie começou a fazer. Algumas faculdades tinham esse serviço e eram estagiários conveniados com... E aí eu comecei a fazer isso. Então foi o primeiro contato, né? A prefeita lá longe e a gente acompanhando de perto, e aí vendo o Zé Eduardo como professor da PUC e muito novo secretário de governo dela. O Zé Eduardo o Cardoso tinha, sei lá, 28, 29 anos nessa época. Era nosso professor de filosofia, eu não era aluno dele. Pelo centro acadêmico, eu tive um problema na faculdade, que a gente teve que reunir uns professores, e aí me pediram para falar com ele. Falou, olha, Flávio, o professor que pode ajudar nesse assunto é o Cardoso. Foi o primeiro contato que eu tive com ele. Aí, coincidências da vida, esse escritório que eu tinha com meus amigos, era num andar lá no centro, na Rua Maria Paula, e o Cardoso tinha um escritório no andar de cima, e eu não sabia. Então, meu primeiro contato com ele foi no escritório dele, no andar de cima. Aí ele olhou para mim e falou, olha, eu também fui de centro acadêmico, eu sei o que você está passando, eu não posso mais ajudar tanto nesse assunto, mas dou umas dicas. Aí ele virou assim para mim e falou, olha, eu gostei de você. Eu estou acabando meu mandato lá na prefeitura, vai ter eleição. Eu vou ser candidato a vereador. Você não quer me ajudar a coordenar a campanha de estudantes? Que legal. Falei, pô, professor, né? Que legal. Então, a minha relação com ele começou assim. Um estudante ajudando a organizar a campanha dele com estudantes. Aí eu fui atrás do Mackenzie, da USP, da PUC, claro, para a gente ter um grupo de estudantes que apoiasse a candidatura dele. Foi assim que começou. Passado, ele não se elegeu, não sei o quê, aí ele vai, né, estava advogando, depois tem a história que eu virei sócio dele nesse momento. Eu me formo, saio do escritório, saio do McDowell, aí ele me chama para a gente trabalhar junto, fui ser sócio dele. E aí ele me falou, ele e o Pedro Dalari, professor da USP, os dois eram os advogados da Luiz Erundina. E aí eles falaram, olha, a gente tem um acervo da Luiz Erundina de mais ou menos uns 100 processos que ela herdou quando acabou a prefeitura. Não tem mais a estrutura da prefeitura para defendê-la e nós precisamos de alguém que nos ajude, porque a gente não está dando mais conta. E eu tinha acabado de me formar, para mim era uma super Prato experiência. cheio, né? Com E aí eu certeza. recebi, eu estava dizendo aqui, aqueles arquivos velhos, né? Aquelas gavetões de aço, aquelas pastas suspensas. Era isso. E aí eu ganhei de presente 100 processos da Luiz Erundina para cuidar. Foi quando eu a conheci. Que legal. Aí eles me apresentaram. A primeira conversa não foi das melhores, porque acho que ela falou, pô, será que esse moleque aí Vai dá dar conta? conta de 100 Mas processos. isso, passados 30 anos, foi E é muito legal que interessante. foi acontecendo, né? Vai acontecendo. Nada é por acaso. Vai aparecendo, vai acontecendo, tudo vai se linkando. Tudo vai, né? É interessante isso, como as trajetórias as pessoas vão se encontrando, as coisas vão fazendo sentido na frente, você não imaginava lá atrás. Mas tem que se mexer também, né? É lógico, você contando, todo mundo vai falar, nossa, que Tem que se fácil. mexer, Não, não né? é fácil, mas é que. Você tem que fazer a sua parte. Teve toda a Exato. dedicação. E Flávio, depois disso, a gente tem um upgrade aí dessa história, né? Dessa vivência, de toda essa experiência. E aí a conversa começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Porque aí a gente avança pro governo federal, né? O Braga aí tem uma história que é interessante, né? Porque aí passa por isso, tô lá na PUC fazendo mestrado, dando as aulas, comecei a dar aula de Direitos Humanos, passei no concurso da PUC. E aí via o Cardoso, via o Pedro Dalari, eu vou trabalhar no escritório, que é o escritório Tojal Renault, que é um escritório de direito público, hoje um escritório de porte médio para grande, mas uma referência no direito público. Lá eu encontrei com vários colegas, um deles já teve o prazer de ser convidado de vocês aqui, que é o Amir. O Amir começou como Sim. estagiário, depois virou advogado, grande colega, muito valioso. E o Amir e o Guilherme, os amigos inseparáveis. E aí a gente, com essa experiência, foi o momento que o Lula ganha a eleição. A primeira Lula 1. E o Sérgio Renault, que era o sócio Tojal Renault, o Sérgio é convidado para ir, pelo Márcio Tomás Bastos, para ir para o governo do Lula.
Márcio vira ministro da Justiça, Uhum. resolve criar uma secretaria de reforma do Judiciário e chama o Sérgio. E por que ele chamou o Sérgio? Aí, mais uma vez. Porque o Sérgio Renault, no governo da Luísa Erundina, foi secretário da Luísa Erundina de reforma administrativa. Aí o Márcio olhou e falou: quero fazer reforma no Judiciário dentro do Executivo. Coisa meio. Tem um cara de reforma aí. Aí falou: Sérgio, você não quer vir? Aí o Sérgio falou: quero. Aí eu olhei, eu tava com 30 e poucos anos e falei: ô Sérgio, eu quero ir com você. Por fazer parte disso. Que tinha a Aham. ver, política com jurídico. Sim. Me falou: Flávio, mas não dá para ir os dois. Eu preciso que alguém fique no escritório. Então ele foi e eu fiquei. Aham. Mas eu sempre fiquei com aquele gostinho, né? Quero ir, quero ir, quero ir. E então o Sérgio vai, fica no Lula 1, Lula 2, e eu fiquei no escritório esse tempo todo. Depois de um tempo, resolvi criar meu escritório, porque aí eu tive uma experiência que alguns colegas passam por isso, que você começa a ficar num escritório que vai crescendo muito, você se torna menos um advogado e mais um gerenciador, um diretor de empresa. E eu, como tinha uma vida acadêmica intensa, eu não queria me tornar isso. Eu queria ter uma advocacia mais queria perder a artesanal, mais essência. boutique. Eu não queria perder isso. Então chegou um momento que o escritório começou a crescer muito. Eu falei: olha, eu agradeço, porque foram quase 10 anos. Falei, isso, eu ajudei o escritório. Falei, mas eu preciso de uma coisa. Estou me dedicando à vida acadêmica, eu preciso ter uma coisa em que eu consiga, seja menor. Né? Que eu consiga conciliar, senão você não consegue. Para o escritório é ruim Uhum. também Sim. ter alguém que tem uma outra. Né? Sim. Porque o escritório exige que você fique. Né? Nesse momento, quando eu fundo o meu escritório com outros colegas, uma coisa menor, continuo com a vida acadêmica. Aí o Cardoso, que era meu cliente como deputado, que aí ele vira deputado. Então eu passei a advogar para alguns deputados e ele era um deles. Já era meu cliente como vereador também. Aí ele resolve não ser mais deputado, porque ele escreveu uma carta para todos os eleitores dizendo o seguinte: não quero mais ser candidato, porque enquanto não for feita uma reforma política e nós mudarmos nosso sistema, eu acho que as coisas Faz sentido. não faz sentido. Então não quero mais. Só que nesse momento ele era secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. A Dilma sai candidata e ele, pelo partido, é convidado por ela para ser um dos coordenadores da campanha. Campanha dela, primeira. Uhum. E aí ele vira e fala: olha, eu tenho como missão duas na campanha. Uma, acompanhar ela nas viagens nacionais e internacionais. E segunda, criar um grupo jurídico para defendê-la. Então ele cria o grupo e me chama. Fala: olha, você não quer fazer parte? Eu falei: claro. Uma experiência, né? Eu, como advogado, minha área de atuação, aí era direito público, só direito público. Ações de Uhum. probidade, ação popular. E a maioria da minha clientela eram pessoas Políticos. físicas. Tá. Então, políticos, prefeitos, Sim. deputado, vereador, era isso que eu fazia. Às vezes uma prefeitura, outra, às vezes uma empresa, mas principalmente política. Partido também, em alguns casos. Aí eu falei: pô, uma experiência muito interessante, porque eu vou trabalhar com eleitoral e eleitoral de presidente da República, né? Sim. Então a gente formou uma equipe, eu fui um dos advogados ali, ganhamos a eleição. Essa eleição foi contra o Serra. E aí eu falo: bom, Cardoso, eu chamo ele de Zé, né? Eu falei: Zé Eduardo, já deu aqui o tempo da campanha, ótimo, aprendi, valeu, agora eu volto para o escritório. Ele falou: olha, só que agora tem a equipe de transição. Porque é isso, né? Quando vai entrar um novo governo, tem a transição Uhum. do novo para o velho, né? Embora fosse né, o mesmo partido, mas não era o mesmo grupo. Né? Uhum. E aí, ele falou: fica aqui, porque vai ser uma experiência para você. Eu falei: poxa, você esse que é amigo, né? Fiquei. Aí ele falou: olha, e agora eu não sei muito, eu vou fazer parte do governo, fatalmente, mas não sei o quê. E você vai me ajudando no que for aqui. Aí ele vira, demorou um tempo, ele não foi o primeiro, demorou um tempinho para ele ser indicado como ministro da Justiça. Que legal. Aí ele vira, né, foi convidado a ser ministro, ele vira para mim e fala: olha, Flávio, eu acabei de ser convidado pela presidenta, eu tenho que montar uma equipe e eu quero que você seja parte da equipe. E como a minha relação política com ela é muito próxima, e fatalmente eu vou precisar estar bem próximo das questões políticas, eu quero ter uma equipe muito bem montada e de confiança. Eu quero que você seja o meu chefe de gabinete para me ajudar a organizar o ministério
para ser a minha cara para dentro do ministério. E aí eu fui ser chefe de gabinete. Então, Aceitou o desafio. era uma coisa que, para quem era do direito público, como é a minha escola, era muito interessante porque eu nunca tinha trabalhado, tive uma experiência muito pequena, tinha tido experiência tanto na Câmara dos Vereadores como na Assembleia Legislativa, então no Legislativo, mas não tinha tido uma experiência no Executivo. Eu tive 2, 3 meses em Santo André, mas foi muito pouco. Então você ter uma experiência na administração pública era No algo que governo federal. me interessava aí. No governo Que federal é que me interessava legal. muito. Então eu topei, mas também topei por prazo. Então eu falei, olha, aí já era ministro, né? O ministro, eu vou, missão dada, missão cumprida, mas eu quero rever a cada 6 meses, porque eu tenho que largar o escritório, né? Vou ter que deixar de ser advogado, vou ter que largar a faculdade também, porque aí não dava E para aí, seu conciliar. escritório estava em que tamanho? Era meio. Eu quis um escritório pequeno. Então Tá. era um escritório, sei lá, com 5, 6 advogados. Tá. Esse colega que veio aqui, o Amir, chegou a fazer parte dessa fase também. Ah, Então ele estava ajudando a construir o escritório. Mas era um escritório, mas era isso, era o escritório onde eu ganhava meu dinheiro, né? sim, sim. E onde muito estamos melhor sustentando, sim. remunerado do que a função pública. Exato. Então eu falei, tudo bem, eu vou, mas vamos vendo. Não, só para entender qual que era o Era impacto de você se muito ausentar grande. nesse tempo. Mudar de cidade, ter que, eu tive que me licenciar do escritório. O escritório continuou, mas sem a minha presença. Clientela não podia atender mais, óbvio. Exato. Né? Mas aí era, né? Acho que valia a pena. Quando você colocava na balança, Era pelo desafio valia a da- pena Da diferença. poder Ah, participar de participar de uma coisa. aquela Primeira experiência. mulher presidenta da República. Era um negócio muito, muito interessante, muito legal, né? Sim, E sim. o companheiro de tanto tempo, que era o Cardoso, no auge, né? O ministro da Justiça é muito, É um cargo. né? E eu posso te dizer que eu, como chefe, claro, participei de tudo, de todas as reuniões, da formação da equipe, de todos os secretários. Foi muito interessante, porque eu costumava dizer, o que eu aprendi lá, o que eu aprendia, eu demoraria 15 anos para aprender fora. É um volume de informações, de situações que você trabalha, de coisas que passam pelo Ministério. E o Ministério da Justiça, o pessoal gosta de falar isso, né? Que era um ministério que era da tanga à toga. Né? Porque nós tínhamos toda a questão indígena, a FUNAI era do Ministério da Justiça, e a toga porque todas as listas de tribunais, nomeações de tudo que fosse, passavam por lá também. Então era um Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo era Ministério da Tava Justiça. tudo ali Arquivo Nacional, era um negócio imenso. Então realmente era uma gama de assuntos fabulosa. E chefe de gabinete tinha que saber de tudo que acontecia com o ministro. Né? E talvez a pior coisa era organizar a agenda de um ministro. Que é, Era uma média de 104, 105 pedidos por dia. imagina, audiência. super concorrido. E, claro, o ministro tem a sua agenda que cai quando o presidente chama. E a presidenta chamava bastante. Tava sempre lá. E mais, o ministro não fica só em Brasília, né? Ele tem que fazer a pauta do país. Tem que viajar para os estados. Então, é um negócio. Que é de... Ô, Flávio, e foi nesse período que você. Porque eu não me recordava disso, mas. Então, a reforma do Judiciário começou lá com o Márcio Tomás Bastos, Isso. no primeiro governo do Lula. Veio o primeiro, o segundo. Lula 1, Lula Lula 2, dois. Dilma 1, Dilma 2. Mas aí você entra. Eu dentro no Dilma 1 e fico até o Dilma 2. Né? Aí, como Também, chefe, a Dilma 2 foi chefe metade. de gabinete, você vem para esse secretariado. Sim. Essa secretaria foi criada pelo Márcio Tomás Bastos no governo Lula. Qual que era a ideia dele lá atrás? Ele dizia o seguinte, falou, olha, até usava essa expressão, nós temos que abrir a caixa preta do judiciário. Sim. O judiciário é um poder tão importante quanto os demais e nós pouco conhecemos. É muito importante que a gente conheça e que a gente possa participar. Isso era 2003. Existia projeto no Congresso Nacional de reforma do Judiciário desde 1992. Então, 10 anos parado. O Márcio, sabendo disso, falou, quero criar uma secretaria só para isso. Agora você imagina, o Executivo criando uma secretaria com esse nome, Secretaria de Reforma do Judiciário. O que vocês acham que aconteceu do lado do Judiciário? Vocês estão malucos? Revolta total. Quem são vocês? Independência dos poderes. Uhum. Ah, se é assim, nós vamos criar aqui a Secretaria de Reforma do Executivo, tá bom? Tá bom para vocês? Para entenderem, e aí o Márcio Tomás Bastos, assim como o Sérgio Renault, muito diplomáticos, né? Olha, entenda o seguinte, nosso papel é de colaborar no aperfeiçoamento do sistema de justiça.
Nosso trabalho vai ser de articulação de políticas públicas. É isso, Tá tudo maravilhoso, a gente só quer melhorar. claro. E com isso conseguiu destravar um projeto que estava no Congresso há tanto tempo e foi aprovado. A emenda 45 da Constituição, Sim. em 2004, que é a emenda da reforma judiciária. Então lá, por exemplo, foi colocado que nós temos agora, e a gente usa isso nas nossas petições, o direito fundamental à duração razoável do processo. Não existia isso. Isso veio na reforma do Judiciário. Cria-se o CNJ, cria-se o Conselho Nacional do Ministério Público, muda um pouco as competências de alguns tribunais, cria-se um incidente de deslocamento de competência para crimes de direitos humanos, para graves violações de direitos humanos. Então foi um momento muito importante de mostrar, olha, nós estamos mexendo aqui nessa pauta. Isso é uma pauta do país, né? Não é uma Uhum. pauta só do judiciário, Sim. é uma pauta de todos. Sim. Defensoria Pública ganhando autonomia. Então foi um momento muito importante. Quando eu chego com... Aí vai passando, Lula 1 e Lula 2, eles fazem 2 pactos republicanos. Olha que interessante. Por causa dessa emenda da reforma judiciária, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, fazem pactos republicanos com pauta legislativa de leis que fossem importantes para acelerar a justiça, para incrementar, para estimular os meios alternativos. Uhum. É difícil conseguir os 3 poderes juntos assinando. Sentar e chegar no acordo. Chegar no acordo e fazer um Sim. texto e assinar. Pô, Sim. e isso ir adiante. Uhum. Então, quando chega o Cardoso, a primeira questão era essa: nós vamos manter a secretaria ou não vamos manter? Ainda faz sentido ser reforma judiciária? E acabou continuando. Continuou com esse nome durante a gestão dele. Quando ele assume, durante um tempo, ficou interino o Marcelo, que hoje é desembargador do TRF aqui de São Paulo. Ele estava como interino e continuou. Aí, depois de um ano, o Cardoso me convida para ser. Eu não queria que eu saísse a chefia de gabinete, mas eu queria ser secretário. Eu falei, olha, ministro, eu acho que eu posso ajudar muito mais na secretaria. É um sonho de 10 anos. Eu acho que eu posso colaborar bastante. E eu te ajudo a gente achar um bom chefe de gabinete para Uhum. você. Acabou dando certo. E eu acho que ter sido chefe de gabinete, para mim, foi muito importante para eu conhecer coisas que talvez eu não conhecesse. Que legal. E Flávio, onde entra a questão da mediação? Entra nesse momento, porque aí, olha aí é interessante, né? Porque quando eu assumo a secretaria, aí o ministro pede o seguinte, falou, bom, a gente já sabe que esse tema de reforma judiciária nunca foi um tema que o outro lado, né, gosta muito. Então, primeira tarefa, me faça um diagnóstico do sistema de justiça. Uhum. Em cima desse diagnóstico, me traga projetos que você acha que dá para a gente fazer sem criar problema com o outro lado, né? Uhum. Sem ser aquilo que seja deles, né? Que seja de autoria deles, algo que a Sim, gente realmente sim. possa colaborar. Aí apresentamos. Isso para mim foi. Você vê como as coisas se ligam. Quando eu apresentei esse diagnóstico, me caiu uma ficha. Eu falei, eu não aprendi isso na faculdade. Ninguém me ensinou. Exato. Nem na graduação, nem no mestrado. Naquele momento eu estava com o doutorado trancado, nem no doutorado. Nunca vi ninguém falar dessas coisas que eu estou pegando aqui. Então, vou ensinar isso também. Eu vou levar adiante, porque as coisas vão se alimentando, né? Vão se Exato. retroalimentando. E feito o diagnóstico, o que a gente viu? Primeiro, eu acho que vocês já estão cansados de saber também. Nós temos um excesso de litígios. Então, os números da época eu não lembro quais são, mas sei quais são hoje. Nós temos 115 milhões de processos tramitando pela justiça brasileira anualmente. Nós julgamos uma média de 35 milhões. Ficamos com estoque de 80 milhões. Então, mesmo para quem é do direito não é muito bom em matemática, se tem 80 milhões e a gente julga 35, significa que precisaria de 3 anos sem entrar nada para julgar o que está em estoque. Para zerar. Então, temos um problema de excesso. Uhum. Segundo, é muito devagar. Sim. Nós temos um problema também recorrente de morosidade. Uhum. Média de duração do processo, média, 8 anos. Média. Todos nós sabemos. Quando dá 8 anos, a gente estoura rojão de felicidade, né? Se tornando digital. Sim. Agora acho que melhorou um pouco. Tá. Mas ainda é um dado do CNJ atual. Na época era mais. Então a gente tem muito processo, muito devagar. Terceiro dado. Se tem tanto processo, será que todos nós estamos na justiça?
Eu lembro que numa dessas andanças, né, falando disso, a gente estava lá num congresso em Coimbra, e quando eu dei esse dado, um professor titular lá de Coimbra levantou a mão e falou: mas cá, secretário, então todos os brasileiros estão a litigar, porque um autor, outro é réu. Tá? Basicamente. Não é bem isso. A gente vai ver quem são. Aí o CNJ traz os dados, e esse também está atualizado para hoje, não é bem isso, mas é quase isso. Não é todo mundo que está na justiça. Então são grandes conglomerados que estão lá. O principal cliente, quem é? Poder público. 51% dos processos entre Poder Executivo Federal, estaduais e municipais. 51%. Depois, quem é que vem? Bancos, instituições financeiras. Caramba. 38%. Quando o CNJ fez esses números, os outros 6% era de telefonia, telecomunicação, sobrava 5% para o resto. Hoje mudou um pouco, tá? Mas não tenho dúvida que hoje o principal continua sendo o poder público, o segundo também o sistema financeiro. Acho que o terceiro não é mais telecomunicação, mas acho que tem um mix. Varejo, telecomunicação, saúde, né? Sim. E aí sobra. Ou seja, são grandes conglomerados, incluindo o público, que estão na justiça. Não é todo mundo. Uhum. Então daí a gente vê uma outra questão. Falta acesso à justiça no Brasil. Não é todo mundo que está lá. Exato. Então a gente, quando faz o recorte, percebe que tem esse problema. Ah, mas a justiça é gratuita. Sim. Se nós temos um povo que não tem educação cidadã, que não sabe quais são seus direitos, não sabe. Ele não pra vai onde ir. exercer, né? Até porque a justiça é gratuita, mas o acesso a ela, de vou contratar advogado, a gente sabe os custos de um processo, a gente sabe que não é fácil para quem Sim. não tem condição, né? E aí, Patrícia, aí tem outro dado. Qual é o dado? Ótimo. Dentro do diagnóstico. Quem é que está na justiça? Quem trabalha na justiça? 18 mil juízes e juízas, contando desembargador, 13 mil promotores e promotoras e 6 mil defensores públicos. Aonde há um juiz, deveria haver necessariamente um defensor. Quando não dois, né? Porque nós estamos falando de vulnerável com vulnerável, é um de cada lado. Sim. Então aí você percebe. Né? Você tem um déficit já de cara. Deficiência. Ah. Aí outros vão dizer, mas calma lá. Posso ter uma defensoria, mas eu tenho 1.400.000 advogados. Mas aí é o problema, quem vai pagar? Exato. Ah, mas tem dativo. Mas é uma questão também de educação. Você não saber que você tem direito. E se sabe que tem, não sabe a quem recorrer. É isso. Tanto que nós também fizemos uma pesquisa à época para saber se as pessoas iam à justiça ou não. Não iam. Uhum. As pessoas buscavam primeiro resolver sem ter que ir à justiça, dentro da empresa, ou dentro do governo, onde fosse o problema. Depois, no segundo momento, um PROCON da vida. Terceiro era o judiciário. Então, não é a coisa que vem à cabeça. Né? E aí, acabando esse diagnóstico, então, vendo quem está na justiça, vendo o excesso de litigiosidade, o diagnóstico também demonstrava o seguinte: a gente usa pouco a nossa possibilidade de fazer acordos. Uhum. A gente está usando pouco. Sim. Será que a gente não podia usar mais? Tem iniciativas, mas ainda não havia uma coisa, um marco legal disso. Sim. E aí, apresentando-se ao ministro, nós dissemos o seguinte: ministro, me parece que a possibilidade de a gente levar à frente o tema da mediação é interessante. Por quê? Porque esses métodos que são extrajudiciais, ou alguns chamam de apropriados, adequados, o nome que se dê, a solução de conflitos, a gente usa pouco. A gente usa a arbitragem. A arbitragem já existe desde 96. A arbitragem acho que no Brasil vai bem. Mas ela é para uma gama de assuntos e para uma gama de pessoas também. Geralmente pessoas jurídicas de alto poder, né? Os grandes negócios, as grandes disputas comerciais e societárias e empresárias estão na arbitragem. Deu certo. Ela foi reformada há pouco tempo. Então isso, conciliação já tinha, né? Já existia nos juizados de conciliação. Uhum. Agora, mediação já existe na prática, mas não existe. Sim. De direito. Sim. Estados Unidos faz desde os anos 80. Europa, anos 90. Aqui na América do Sul, desde os anos 2000, nós não temos isso. E dissemos a ele: ministro, essa é uma pauta positiva. Quem vai ser contra isso? Aí ele falou: legal. Eu acho que essa a gente pode levar adiante. Tudo bem? Tudo bem. Então faz o seguinte: vamos montar uma comissão, não de juristas, mas de especialistas, que ajudem a elaborar um anteprojeto de lei sobre mediação no Brasil. E aí eu participei, eu coordenei isso dentro do Ministério da Justiça, uma comissão de especialistas para elaborar o projeto. Aí em Brasília, você vê como são as coisas, né?
as coisas não acontecem por acaso. Ao mesmo tempo que a gente criou essa comissão, o Senado criou uma comissão também. Só que o Senado criou uma comissão de juristas. O presidente do Senado era o Renan Calheiros. Criou uma comissão de juristas para modernizar a lei de arbitragem. Aí colocou, né, vírgula, e mediação. E mediação. A hora que a gente olhou isso, falou, mas e agora? E colocou como Conflitou. presidente dessa comissão o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Aí eu falei para o ministro, ministro, nós estamos nessa situação agora. Tem a nossa comissão. Na nossa comissão nós tínhamos 2 do STJ, Nancy Andrighi e Marco Buzzi. E tem agora do... O que a gente faz? Falou, se vira. Se entenda. Se entenda. Então foi muito interessante, porque a nossa primeira mediação foi essa. Pedi uma reunião com o ministro Salomão, falei, ministro, como que a gente faz? Aí ele falou, esse não vai ser nosso problema, Flávio, fica tranquilo. Eu vou fazer por aqui a arbitragem, vocês fazem a mediação, vocês acabam o trabalho de vocês, me mostram, e a nossa comissão vai buscar colocar no nosso texto o mesmo que vocês fizeram, para não ter conflito. Fique tranquilo. Então essa primeira fase foi vencida, né? Fizemos o acordo com ele. Aí teve o segundo acordo. Mediação já existia regulamentada por uma resolução do CNJ. Resolução 125 de 2010. Muito boa. Feita pelos professores Kazu Watanabe e Ada Pellegrini Grianova. Sim. E o nome da resolução é Política Adequada a Tratamento de Conflitos. Assim, um negócio, uma pérola. Não podia ser diferente, né? O presidente na época era o Peluso e os dois. Então, professores de processo, né, os maiores. Maravilhoso. Então, eles tinham muito medo, e com alguma razão, né, porque a gente não sabe quando começa um processo legislativo que vai sair. Então, a gente morre de medo de querer fazer uma lei de mediação e acabar com a nossa resolução, que a coisa, né, tá bem posta. Sim. Ao que nós dissemos a ele. E aí tive que fazer um acordo com eles. Falei, olha, o problema é o seguinte, resolução é resolução, gente. É infralegal. Ela não dá a segurança jurídica que uma lei dá. Então, venham conosco fazer parte disso aqui para garantir, né, que o processo legislativo se torne lei e que a gente ganhe e não perca. E que isto vai dar muito mais segurança jurídica aos processos de mediação. Sim. Posso lhe dizer que advogados e advogadas vão ter menor resistência e o poder público também, se tiver uma lei embasada. Então vencemos a segunda resistência. Aí a terceira veio que, ao mesmo tempo, estava no Congresso Nacional, já há mais tempo, o projeto de reforma do Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil à época, já está velho, né? Já tem 10 anos, mas na época era o novo. Presidido por um ministro que era do STJ, o ministro Luiz Fux, que alguns chamam até hoje de Código Fux. E o código, vocês conhecem, o código fala sobre mediação. E o relator da época era o deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, e ele veio falar conosco, falou, olha, por que você tem que ter uma lei de mediação se a gente vai tratar disso no código? Terceiro, mais um Falei, interessante. deputado, deixa eu lhe contar uma coisa. O código fala da mediação dentro do processo. A mediação não é só isso. Nossa ideia é fazer um marco legal da mediação. Dizendo, em primeiro lugar, o que é mediação. Para diferenciar, porque muita gente fala mediação, conciliação e arbitragem como se fosse uma coisa só. Mediação é uma coisa, conciliação é outra, arbitragem é outra muito diferente. Então, primeira coisa, conceituar. Segunda, dizer o que pode ser objeto de mediação. É quase tudo, mas não é tudo. É importante que a lei diga. Terceiro, deputado, a lei vai dizer como que é a mediação dentro do judiciário, ou dentro do processo, a mediação fora, que é a extrajudicial, e a mediação dentro do poder público, porque o poder público é o grande litigante. E quem é do poder público diz que não pode fazer acordo nem transação. Porque não tem lei que autorize e que embase para fazer aquilo. Então a gente precisa dessa lei para isso. Sim. Topou. Aí nós falamos, então fazer o seguinte, mais um. nós vamos caminhando e para evitar conflito, quando nós passarmos pela judicial, a gente traz para cá para que as coisas se complementem e não tenha textos diferentes, tá bom? Tá bom. E aí foi feito. Então nós conseguimos fazer o nosso projeto. Não demorou muito. Foram 4 ou 5 reuniões. Até que foi rápido. Levamos ao presidente Renan Calheiros. Foi rápido, depois de todo esse estresse. Mas aí depois dentro, claro, sempre teve alguns probleminhas.
né? Se der Sim. tempo eu falo dos probleminhas internos lá da comissão. Mas aí, feito o texto, levamos para o presidente Renan Calheiros e ele também tinha o texto dele. Então, os dois textos foram para o Congresso e aí se tornaram num só. Havia um texto já de algum tempo, lá de uns 5 anos atrás, que era do senador Ricardo Ferraço, os três se juntaram. E aí a tramitação foi rápida. Por quê? Porque era um momento político adequado para uma pauta positiva. Era um momento político muito conturbado, aquelas manifestações de junho de 2013, aquele quebra-quebra, aquela coisa maluca que aconteceu, as jornadas de junho. E naquilo ali, essa pauta era uma pauta positiva. Então nós E conseguimos tava passar... todo mundo também, de certa forma, tava no mesmo pensamento, né? Tava com o Sim, mesmo objetivo, sim. né? Nós não tínhamos mais tanta resistência. Sim. Então, a OAB acabou ficando a favor, a magistratura também. Uhum. Então, a gente aprovou muito rapidamente no Senado, foi para a Câmara, aí é ano eleitoral, aí é o ano de reeleição, né? Dilma e Aécio, Marina, aquela coisa toda. Nesse período as coisas não funcionam, parou, acaba a eleição, volta, aprova, e aí é publicado, é sancionado pela presidente Foi em no junho de segundo, 15. foi no segundo mandato, Comecinho, então. No comecinho. comecinho do segundo Comecinho, porque mandato. já estava pronto. Aí foi só acabar a eleição, volta a tramitar, aprovou. E Então, aí? em 2015, aí eu participei da última fase, que foi a fase de sanção e veto, né? E havia propostas de veto, aí já estava com uma outra relação com a presidenta, porque eu tinha sido advogado dela nas eleições. Falei, presidenta, isso aqui era muito importante. Aí eu tinha voltado a ser secretário, falei, presidenta, aí já tinha relação Me direta com ajuda ela. aí. Era muito importante aprovar, porque isso nasceu e aí acabou sendo sancionado sem nenhum veto. Que legal. E hoje já são 10 anos. E já são Completar 10 agora anos. 10 anos. E Flávio, até por causa do tempo, mas é que tem tanta história, tem tanta coisa Tem. legal para contar, mas tem um fato também histórico aqui que eu acho que é legal a gente também, você ter a oportunidade. Eu acho que a mediação, ela foi um ganho, realmente, eu acho que em muito... só como uma opinião aqui paralela, né? Eu vejo que o advogado, ele por natureza e por essência, ele tem o instinto e o intuito sempre de confronto, da briga, de se colocar, de proteger o cliente, de proteger aquela situação. É o que a gente aprende também, né? Então, e aí na faculdade eu vejo que eu também não aprendi isso na faculdade, né? Eu acho que ninguém aprendeu na faculdade, que tem hora que você tem que falar, pera um pouco, eu vou brigar e no final isso vai dar resultado, realmente a briga vai acontecer, ou se a gente tomar esse caminho, ele não vai ser o mais econômico. Mas enfim, eu acho que também, eu acho que ali a formação também tem um... Deveria ter, né? Na agora tem. grade. Agora tem, tem? agora tem, Ah, mas que legal. de um passado... Foi fruto disso, foi fruto da lei. Ai, que Passou a ser bacana. obrigatório. Aí, nós conseguimos mudar as diretrizes curriculares dos cursos de direito e agora é obrigatório. Que grade, legal. Não tem como, eu acho que isso foi Muito um bom. ganho, Foi, um ganho é um muito, ganho da lei. muito, muito bacana. E aí, dentro desse, enfim, provada a lei da mediação, coisa acontecendo e tal, meados do segundo ano do segundo mandato da presidente, vem o impeachment. É isso, né? Se eu não me falha a memória. Foi faltando um ano ou faltando dois? Foi bem no meio. Foi bem no meio. Agosto de 16. E aí o Brasil virou de ponta cabeça e a gente teve ali o início da tramitação do processo de impeachment da presidenta Dilma. Conta pra gente como foi vivenciar também esse momento, os desafios daquele momento, tudo à flor da pele, as coisas acontecendo. É muito interessante, né? Essa história começa, para mim, quando eu vou coordenar a campanha dela à reeleição. Era a campanha de 2014 e ela e o Cardoso me convidam para ser o advogado que ia coordenar. O que o Cardoso fez em 2010, ele era ministro da Justiça agora, e falou, olha, eu não posso deixar de ser ministro, a gente precisa de alguém da nossa confiança e que seja tecnicamente competente para coordenar. A gente gostaria que fosse você. E aí eu brinquei. Eu falei, olha, muito obrigado pelo convite, mas eu estou aqui no Ministério da Justiça, você sabe muito bem, trabalhando pela mediação. Você vai me tirar da paz e me jogar na guerra? É isso? Falei, então faz o seguinte, 100 dias, tá? Eu vou, mas eu volto. Pode ser assim? Ah, tá bom. E aí foi. Aquela campanha, acho que foi a primeira campanha. Há muito tempo que a gente não tinha uma campanha tão acirrada. Hoje, para nós, isso parece brincadeira de criança, né? Mas, voltando ao que foi aquela campanha, era uma campanha Dilma, pela reeleição, Aécio pelo PSDB, Eduardo Campos, pelo PSB, com Marina Silva, vice dele. Aquela tragédia que o Eduardo morre no acidente aéreo. Acidente aéreo, sim.
A Marina, que não era candidata, vira candidata e passa a crescer. Tem uma Exato. comoção aí. Uma comoção. Então foi uma campanha com muitas mudanças, muitas turbulências, com Uhum. morte no meio. Pela primeira vez houve o WhatsApp. O WhatsApp surge ali. Então isso, claro, ganha contornos na campanha. Verdade. E ali, o que aconteceu? Do primeiro para o segundo turno, não se sabia quem ia. Sabia que a Dilma ia. Alguns achavam que ela fosse ganhar no primeiro turno. Eu não sabia quem ia para o segundo turno. E aí, quando vai para o segundo turno, passa o Aécio. Aí aconteceu algo inédito na justiça eleitoral. Isso antes de ter resultado do segundo turno, tá? Quando começa o segundo turno, o que acontece? Nós olhamos do nosso lado, nós tínhamos, sei lá, uns 80 processos contra a turma do Aécio. E eles tinham o mesmo número de processos contra a gente. Porque o nível de assodamento, Foi muito o nível de pesado. agressividade estava alto. Aí a gente olha um para a cara do outro e fala, olha, por que a gente não faz uma espécie de mediação e não busca um acordo aqui? Isso nunca existiu na história do TSE. Daí, será que a gente pode tentar? Vamos tentar? Vamos. Fomos conversar com quem presidia o TSE na época. Era o ministro Toffoli. E o vice era o ministro Gilmar Mendes. Pedimos uma audiência e falamos, a gente está com vontade de submeter isso a buscar um acordo. Uhum. Tá bom, nunca teve, mas vamos conversar, vamos fazer. Topamos fazer essa audiência. Aí fizemos a audiência, as duas equipes jurídicas com os dois. E aí tanto o ministro Toffoli como o ministro Gilmar disseram o seguinte, olha, realmente nunca houve na história. Nos parece muito interessante o que vocês estão propondo, que é a desistência das ações, reciprocamente. Só que vocês vão ter que assumir um compromisso aqui. Qual é? Campanha propositiva. Esse segundo turno, a campanha tem que ser propositiva. Nós estaremos de olho em vocês. Vocês vão assumir esse compromisso aqui. Era o interesse comum das duas campanhas. Por quê? Porque as nossas ações, como as dele, todos iam ser julgadas procedentes. Sabe o que ia acontecer? Segundo turno inteiro sem campanha de televisão e rádio. Não ia ter nada, porque todo mundo ia perder. Então tinha um interesse nosso. Havia o interesse deles também houvesse campanha, mas queriam diminuir a agressividade. Então foi a primeira vez na justiça eleitoral que se fez um acordo. Então eu consegui usar aquela ideia de mediação. E aplicar naquele momento. Caraca, Deu certo. que genial. Sim. Bom, ganhamos a eleição por 3 pontos. Primeira coisa que o Aécio faz, contestar o resultado. Coisa que nunca aconteceu na história. Nunca alguém havia contestado e nunca alguém havia dito que tinha alguma fraude. Uhum. O processo começa. Então, a gente ganha a eleição de uma diplomada com um processo que todo mundo dizia, isso aqui não vai dar em nada. Tá? Tanto que o ministro Toffoli, no momento de diplomação da presidenta, ele discursa, não haverá terceiro turno. Então aquele processo fica lá. Não morre, mas tá lá. Vira o ano, Dilma assume, e quando assume em 2015, crise econômica, e as coisas começam a não ir muito bem. E aí começa a ter uma oposição no Congresso, claro, porque o Brasil estava dividido. Né? Uma eleição que se resolve por 3 pontos mostra uma divisão. Sim. Sim. O Brasil dividido, essa crise econômica, claro, né, fatores internos e externos. E pela primeira vez o Tribunal de Contas da União vai julgar contas da presidenta com chance de rejeição, coisa que também nunca tinha acontecido na história. E aí a gente começa a perceber movimentação no Tribunal de Contas, movimentação no Congresso, começa a se falar, o impeachment e não sei o quê, e o eleitoral. Então eram as 3, posso dizer assim, as 3 frigideiras ligadas. Então, ali já. E aí a gente começou a perceber isso, e já em meio de 2015, a coisa começa a ganhar mais corpo, e aí o Cardoso me liga, e a presidenta também, falou, olha, a gente gostaria que você saísse do governo, a gente já tinha aprovado a lei de mediação, a gente gostaria que você saísse do governo para voltar para o eleitoral, porque nós temos que lutar pelo nosso mandato. Então são 3 frentes, uma equipe jurídica para cada. O impeachment ainda não era, mas era só né, papo, discussão. Saía na imprensa. Então a gente quer você direto no TSE e a AGU que cuidava do TCU continue cuidando. Foi isso. Final de 2015, o presidente Eduardo Cunha, que era da Câmara, né, O presidente da Câmara. coloca, ele pode, por ato unilateral do presidente, aceitar, né, o começo de tramitação. E ali ele aceitou, a nosso juízo, num ato de chantagem,
porque teve processo de cassação dele, o PT votou a favor da... Aí deu troco abrindo o Uhum. processo de impeachment. Quando ele abre, aí eu estava fora do governo, cuidando da parte eleitoral. O Cardoso, nesse momento, ele era justiça, portanto não estava advogando. E eu fiquei responsável por essa situação pré-impeachment, que era de ajudar a organizar. Claro, tinha questão política, então também tinha gente ajudando, né, dando Sim. palpite dentro do governo do que a gente podia fazer, mas gente de fora do governo para buscar o que fazer. E nós entramos com uma ação, a DPF, aí foram 2 colegas de Brasília, que eu me lembro que foi pelo partido PCdoB, 2 colegas muito valiosos, Cláudio Pereira e Ademar Borges, elaboraram uma petição para que o Supremo dissesse qual era o rito do impeachment. Uhum. Se o rito da lei de 1950 estava em conformidade ou não com a Constituição. E se aquilo que o Eduardo Cunha tinha feito, se poderia vigorar ou não. E nós ganhamos por 8 votos a 3 no Supremo. Qual era o rito, o que podia ser feito, e suspendendo aquela decisão do Eduardo. Então a gente vira 2015 com o Supremo dando uma decisão favorável e voltando a embaralhar as cartas. Aparentemente, o impeachment, a gente tinha conseguido respirar. Né? O TSE, a coisa andava muito lentamente, e o TCU já tinha aprovado a rejeição de contas dela, que deu, inclusive, ensejo ao pedido de impeachment. Então já tinha perdido ali. A coisa estava ficando ruim. Era um momento também que tudo se contaminava. A Lava Jato, do jeito que era feita, de forma muito assodada, querendo buscar pessoas do partido e do governo, Uhum. usando a imprensa e os meios de comunicação e a internet e as redes para mobilizar. Então isso já estava numa situação ruim. Até que aí a coisa ganha corpo. No começo do ano, o Eduardo Cunha sana os vícios que tinha no processo e dá andamento ao processo de impeachment. E aí, nesse momento, o Cardoso deixa de ser justiça e passa a ser a AGU. E passa, como AGU, a defender a presidenta. Porque havia a previsão de que, nessas situações, o AGU que atua. Né? A AGU, eu e o advogado-geral. Ele passa a ser o advogado do impeachment e eu passo a ficar no TSE e componho a equipe dele do impeachment, porque eu sou um advogado, né, particular, privado. Sim. Não tem problema nenhum de eu trabalhar em conjunto. E aí eu comecei a trabalhar e vários colegas foram voluntários para ajudá-lo, porque aí Uhum. é um trabalho que não dava. Né? Então nós tivemos muita gente que o ajudou para essa defesa, e aí foi um momento que a gente trabalho não muito, né, um trabalho muito difícil, Pesado, porque né? já sabia de antemão o que ia acontecer, não? Claro, porque é a política. É um instrumento político-jurídico, Uhum. mas muito político. Sim. E nós sabíamos também que é o seguinte: o Supremo já tinha feito já tinha participado lá atrás, como se o Supremo tivesse entrado lá atrás e dito o seguinte: as regras do jogo são essas. Uhum. O jogo agora é com vocês, Uhum. não é mais conosco. Então nós também achávamos que não dá para judicializar dentro do impeachment tudo que fosse acontecer. Claro que coisas gritantes de cerceamento e de defesa, não sei o que mais, nós Sim. procuraríamos no Supremo. Mas sabíamos que aí a briga era na política mesmo. E nós defendíamos, né, que aquilo era um ato absolutamente injurídico, porque não podia ser alguém responsável por crime de responsabilidade se não existia. Uhum. Né? Tanto que nós, na nossa defesa, e essa foi a defesa do Cardoso, isso aqui é um golpe. Golpe. E houve até uma ação na justiça que queria proibir o Cardoso de usar a palavra golpe na defesa. Você vê até onde chegou isso. Claro que perdeu. Não toma lá da cá. Então foi um momento assim muito complicado, porque o processo, a nosso juízo, ele foi desencadeando com uma aparência, né, de legalidade, porque formalidade Uhum. toda mais, mas o seu conteúdo, a nosso ver, antijurídico, inconstitucional e não sei o que mais, e a coisa foi caminhando até que chegou onde chegou, o impeachment dela. Depois teve desdobramento judicial, Sim. porque depois disso o Cardoso ingressou com mandado de segurança no Supremo para anular o impeachment, mas Já não tinha muito. aí muda relator, ministro Teori também, não lembro se ele morreu na época, tinha acabado, eu sei que tudo acabou e aí a coisa, eu sei que isso acabou sendo julgado lá na frente em sessão virtual, sem possibilidade de sustentação e arquivado sem julgamento de mérito. A Terminou. parte judicial do impeachment, né, do resultado do impeachment. Que pesado, né? E aí, nesse momento, você deixa o governo e volta para suas atividades. Aí eu estava na advocacia. Aí
acontece o governo, ela cassada, mas o processo eleitoral que andava num ritmo lento passou a andar num ritmo rápido. Era a cassação da chapa Dilma Temer. Aí vocês podem olhar, pô, mas para ela perdeu o interesse. Não. Porque ela teve. Aí foi aquela coisa estranha, né? No impeachment houve. Ela perdeu o mandato, mas preservou os direitos políticos. E ela estava sendo cogitada para ser candidata a Senado por Minas Gerais. Então ela não podia perder os direitos políticos. Uhum. E se no processo da chapa Dilma Temer houvesse uma condenação, ela podia perder os direitos Sim. políticos. Então a minha defesa, claro, foi para ganhar o processo e para que ela não perdesse os direitos políticos. Porque aí dentro do processo, olha aí como é a vida é, né? Eu era advogado da chapa Dilma Temer. Eu tinha procuração da Dilma e do Michel. Eu era advogado dos dois. Uhum. A partir do momento que vira o jogo, ele vira presidente. Revogou a procuração. Ele me chama e fala, Flávio, agora não dá mais. Eu falei, sei, realmente não dá mais. E aí um colega que fez parte da nossa equipe foi ser o advogado dele, que é o Gustavo Guedes, com quem eu me dou muito bem. E aí ele falou, agora não tem mais jeito. Sim. E aí a defesa, que até então era conjunta, passou a ter uma linha diferente de defesa. Dizendo que podia haver uma cisão. E que ela podia perder, mas ele não. Ela podia ser responsabilizada, mas o vice não. Como se a chapa não fosse única. Então, nós tínhamos que nos defender contra a iniciativa que era do PSDB e, ao mesmo tempo, contra o colega de chapa que começou a dizer que se houvesse alguma responsabilidade, seria só dela, não dela. Caraca. E aí uma coisa muito louca, o Braga, porque o PSDB, naquele momento, não tinha mais interesse na ação, porque estava dentro do governo. O Aécio, todo mundo, o Serra virou ministro, o Aloysio, todo o PSDB estava no governo. E o Aécio foi um dos fiadores do governo Sim. Temer. Então não queria mais aquele processo. Já não fazia mais sentido. E o processo Então, estava andando. Deus. E aí foi, olha. E aí o julgamento, nós ganhamos por 4 votos a 3. O relator foi o ministro Herman Benjamin, né, que hoje é presidente do STJ. Foi um julgamento que durou lá uns 4, 5 dias. E vencemos por 4-3. Ela, né, a chapa não houve problema, considerou que as eleições foram idôneas e, portanto, ela acabou sendo candidata, mas não venceu o Senado Sim. em Minas. Teve seus direitos preservados. E essa foi a história. E com isso eu fiquei mais um tempo em Brasília. Aí já não tinha mais aquela equipe toda. Já tinha. Mas E hoje você está no Rio, hoje mora tem escritório aqui no aí, Rio ou só no Rio de Janeiro? depois dessa experiência toda, foi muito. Eu até brinquei na época. Falei, esse processo todo começou, eu nem conhecia a minha esposa. Porque foi com a justiça. Aí eu conheci, casei, e no dia que acabou, no dia do julgamento, minha filha nasceu um mês depois. Então eu casei e Caramba. engravidei. Tava até com medo. Inclusive. Quase que eu não tive lua de mel por causa do julgamento. E quase que me atrapalhava. Então, aí o que aconteceu? Depois disso, com a experiência de governo, com essa experiência que eu tive de processo, e que eu acho que naquele momento eu participei do processo mais litigioso que teve na República, naquele momento era. Sim. Sim. E ao mesmo tempo eu tive a experiência da lei de mediação, aí eu quis mudar um pouco a minha forma de trabalhar. Falei, olha, agora eu volto para as minhas aulas, volto para fazer o doutorado que tinha parado, Uhum. e volto para ter um escritório realmente bem pequeno, em que eu possa trabalhar em 2 coisas. Uma, mediação de conflitos, e um pouco de arbitragem, Uhum. e 2, trabalhar só nos tribunais superiores, porque é onde eu Transita bem. comecei a entender também como atuar, entendi como funcionava, achava que fazia sentido fazer isso. Uhum. Então esse foi o caminho que eu persegui. Então de lá para cá já faz quase 10 anos. Quase 10 anos. Então eu me reformulei para isso, voltei para a faculdade, voltei para as minhas aulas, passei a dar aula de mediação e arbitragem que não tinha, agora Que tem. legal. Consegui ser professor de mediação e arbitragem, fiz doutorado, defendi o doutorado, meu doutorado é sobre mediação de conflitos. Então voltei para a vida acadêmica, voltei para o escritório, consegui fazer parcerias para trabalhar nesses tribunais superiores e fui me formar como mediador, porque aí é isso, a gente acha que como advogado a gente tem todas as qualificações para ser um mediador, e não temos. Não. Então eu fiz curso em São Paulo, fiz curso no Rio de Janeiro, fui fazer um curso lá em Boston também, dentro de Harvard, para entender como que era isso. E não são só aulas teóricas.
Você tem que fazer um estágio supervisionado. Então eu fui ser estagiário de mediação, fui atender na Defensoria Pública lá no Rio de Janeiro, ser mediador, né, ali, para poder tornar um mediador. Então, foi um caminho longo, não foi um caminho curto, não. Então, hoje é o que eu faço, né? Consigo ter a vida acadêmica com a vida profissional de advocacia, e essa advocacia que eu chamo de uma advocacia mais artesanal mesmo, mais estratégica, né? Para Que legal. determinados casos, já não faço mais primeira, segunda instância. Já não, Claro, não estou diretamente, posso trabalhar com alguém, mas não nesse. como Que a gente brincava antes, que bacana. eram bigos no balcão, né? Caramba, que história, hein? Que Muita história. coisa legal, história atual, recente, né? Não atual, mas recente, de fatos importantes, de mudanças legislativas e da história do impeachment da presidente Dilma, né? Então, acho que aqui no Legal Pod a gente pôde conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa discussão. Que E, bate-papo e incrível. Só para falar, só mais uma coisinha disso que a Patrícia disse, né? Que as coisas vão se cruzando. sim, Eu lembro como se fosse hoje, que eu estava lá no julgamento no Senado, que é o julgamento quando ela foi empichada, olhando aquilo e passava um filme na minha cabeça, né? Porque ela estava discursando, o Cardoso, né? O Cardoso, que eu estava há tanto tempo, e eu olhava, e um dos senadores era o Collor. E eu olhava aquilo e falei, puxa, em 1992 eu era um cara pintado com a camisa com a bandeira do Brasil nas costas, querendo o impeachment do presidente. Participei ativamente. Eu conheci o Lindbergh Farias lá naquela época, que ele era o cara do movimento estudantil. Aí eu olhava ali, passar por aquilo tudo. Eu não sei quem esse cara vai votar, não sei o que ele vai fazer. Uhum. Eu tinha que saber, né? Não podia ser uma surpresa. Mas não sabia o que ia sair ali. E olhando essa história toda, e olhando os personagens, e olhando o que foi um impeachment, e o que era o outro, o que aconteceu na história, é um filme, né? Um filme. É um filme, e eu participei. Estava de um lado como estudante na Exato. rua e do outro ali dentro defendendo Defendendo. o que eu acreditava de 30 anos atrás. As mesmas coisas. Aí vendo alguns personagens se repetir. Ele acabou voltando para empichá-la, é o que eu imaginava. Mas, então passou esse filme. Aí você vê como as trajetórias, como as coisas vão se, né, interligando. vão se interligando. Que É muito legal. interessante. Legal. Muito bom, muito bom. Flávio, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que ele é concorrido e ele é escasso, e a gente aproveitou a sua vinda para São Paulo para ter esse momento aqui. Obrigado por contar toda essa experiência, trazer essa experiência de vida e profissional. Para a gente foi um motivo de muita honra e orgulho de ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado você, Brian, obrigado, Patrícia. E parabéns, viu? O Legal Pod veio para ficar. Parabéns mesmo. Obrigada. Que legal. É isso aí, pessoal. Antes de terminar, também queria dar os agradecimentos para os nossos apoiadores, ao MCM Advogados e à Loma Consultoria. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, curtido aqui esse bate-papo riquíssimo e continuem seguindo para o próximo episódio que tá incrível também. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.